Olá, eu me chamo Regina e no vídeo de hoje vim mostrar para vocês um dos últimos lançamentos, na verdade, o último lançamento da editora Pipoca e Nanquim. E eu sei que você vai falar, ah, mas esse lançamento já lançou tem mais de uma semana, eu sei, tá? Mas eu tô trazendo agora Censor, ou Censor, do jeito que você quiser pronunciar, do Mestre do Horror Junji Ito. Porque se tem uma coisa que a gente gosta na mesma frase, é Mestre, Horror e Junji Ito, porque só assim para representá-lo. E aqui a gente vai acompanhar uma menina, uma mulher que tá ali passeando, chamada Byakuya. E ela tá ali, sabe, nos pés do Monte Sengoku, dando uma andada, vendo uma floresta, uma natureza, sabe, esparecendo a cabeça. Fazendo o que as pessoas devem fazer, que é andar e pensar na vida. E aí, durante esses pensamentos que ela está ali nessa natureza linda, belíssima, ela acaba conhecendo um cara estranho, que só apareceu e começou a convidá-la para uma cidadezinha, um lugarzinho ali pequeno, um pouco escondido, porque ele falou que, olha, você tem que ir lá, você vai gostar muito. E aí temos um pequeno problema, porque a gente tá no pé de um monte que só tem planta, não tem nada, apareceu um cara, e aí esse cara convida essa menina que ele nunca viu na vida, e terceiro, por uma cidadezinha que é misteriosa e estranha um pouquinho. Um pouquinho estranha por quê? Porque lá essa cidade toda, ela é repleta de uns fios dourados que acabaram deixando a cidade quase como se fosse dourada completamente. Fios esses que, na verdade, eles estão associados a uma lenda que a própria cidade acaba contando. Lenda essa que é sobre um missionário que uma vez acabou caindo no vulcão, e depois desse momento que ele caiu, desse acidente, vamos dizer por assim, o vulcão acabou expelindo esses fios dourados que seriam os cabelos desse missionário nessa cidade. E aí, com esses fios que, porque Junji Ito não é bobeira, a cidade, os moradores, entenderam que esses fios dão poderes sobrenaturais para quem o fiozinho vai lá e cai na cabeça, te dá um poderzinho. Basicamente essa ideia. Então, aqui a gente vai acompanhar a Byakuya tentando, sair dessa situação estranha, até porque estamos falando de malucos, doidíssimos, achando que caiu um negocinho dourado, botou na cabeça deles, são super poderosos. Então, será que ela vai conseguir sair dessa situação? Ou melhor, a pergunta que deveria ser a pergunta-chave é como essas pessoas que nunca viram a Byakuya e que nunca ela nem falou nada sobre ela, sabem tudo dela. Essa e outras perguntas você só vai saber lendo esse mangá. Então vamos para a parte mais legal, que é dar uma olhadinha nessa edição física por perto e saber se vale ou não a pena ter essa edição aí na sua casa. O mangá, ele segue o padrão com sobrecapa, que ela é bem chamativa, por assim dizer, e tem verniz localizado em várias partes. Então a gente tem no personagem, no cabelo dela, no título, nos olhos dessa outra pessoa aqui, e também, como de praxe, no logo do Pipoca e também no nome do Junji Ito. Agora então indo para a lombada, que é algo que meu coração não ficou feliz. Como essa sobrecapa ela é contínua, a arte é contínua, a lombada ficou uma bagunça, com um pedaço de perna, pedaço de cabelo, de vestido, e tudo isso passando pela fonte fina que é a do título da obra. E aqui então a parte de trás que, abrindo essa sobrecapa toda, vou abrir aqui para vocês, essa arte ela fica assim, é bem bonitinha, com bastante coisa acontecendo, que você só vai entender lendo o mangá. Agora indo para a capa propriamente dita, ela é preta com detalhes dourados, que é bem bonito, e a lombada tá bem melhor do que a da sobrecapa. E aqui é essa a parte de trás, que também é bem bonitinha. Esse mangá ele veio com marca-página e na frente a gente consegue ver os olhos da personagem e na parte de trás não tem nada. Agora vamos falar do mangá mais por dentro. O papel ele é Polybold de alta gramatura e a arte do Junji Ito aqui ele tá melhor que qualquer outra obra lançada no Brasil. O nível dos detalhes tá uma coisa de outro mundo, principalmente quando a gente tem as páginas inteiras. Temos páginas inteiras de pontilhismo, ou seja, a arte final ela é criada com diversos micropontinhos que vão formando uma imagem. É lindo de ver e acontece algumas vezes no mangá. É muito bonito. Junji Ito deu o nome dele para esse mangá porque, principalmente
nessas artes assim diferenciadas, nos seres que vão aparecendo e também até os rostos com as suas expressões um pouco mais detalhadas. Eu acho que questão de arte, esse mangá ele dá de 10 a 0 em vários outros. O mangá ele é volume único e tem um preço de capa de R$ 64,90, mas você consegue encontrar na Amazon no dia desse vídeo pelo valor de R$ 45,40. Então vale a pena. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre esse mangá. Aqui a gente tem, na verdade, dois protagonistas. O primeiro eu falei na sinopse, que é Kyoko Byakuya, e também temos um outro personagem muito importante chamado Wataru. E ele, na verdade, é um jornalista que está mais ou menos tentando fazer uma notícia, né? Fazer um artigo, publicar sobre o monte que a gente ouviu falar anteriormente e também sobre essa história que a Byakuya ela acabou passando. Então, é uma coisa bem legal até porque no pós-fácil, o próprio autor de Jundito falou que a obra, na verdade, era para ter apenas um personagem principal, porque ele é o principal. Só que aí com o andar da carruagem, parece que o personagem criou perninhas e ficou um pouco diferente do que ele quis, por isso ele teve que criar um segundo personagem principal para poder contar essa história melhor e a gente entender melhor o que está acontecendo em outros pontos de vista. E com isso também vem a palavra-chave dessa obra, que é imprevisível. Eu tô falando sim de Jundito, que ele é imprevisível por si só. A natureza dele é ter obras imprevisíveis. Mas eu estou falando de uma coisa tão imprevisível que você começa a ficar um pouquinho confuso e começar a pensar o que diabo está acontecendo aqui, para onde isso está indo o tempo todo, assim. Tempo todo. Então, para fazer você entender mais ou menos do que eu tô falando, eu vou exemplificar com uma história fictícia da minha cabeça, que não tem nada a ver com a história dessa obra. Vamos dizer então que eu vá e comece a contar uma história pra você de uma pessoa que vê espíritos, ok? Normal. Segundo capítulo falou que na verdade outras pessoas também veem espíritos, o que também é normal. No terceiro capítulo eu falo que na verdade esses espíritos são seres extraterrestres. E no quarto eu falo que na verdade também tem deuses. Então você consegue ver que é muito imprevisível uma coisa da outra e que às vezes elas se tornam um pouco confusas do porquê que tudo isso está acontecendo. Sabe, são muitas coisas acontecendo. E aí fica uma ideia pra mim, pelo menos, que o Jundito teve várias boas ideias que eram separadas e ele tentou botar tudo junto sem ter um tempo maior para desenvolver. Tempo eu digo que número de páginas para desenvolver e acaba que fica um pouquinho confuso. A obra toda, Regina Senso, é um lixo? Não. São só poucos acontecimentos que entre um e outro você fica... O que tá acontecendo? Pra onde isso vai? Meu Deus, eu acho que eu tô confusa. E meio que o próprio Jundito parece que concorda com essa ideia, porque ele diz que essa obra ela foi feita um pouquinho que às pressas e com um pouquinho de talvez que ele não tinha formado a ideia completamente. Então a obra foi andando e ele foi adequando e indo para onde estava indo. E eu acho que isso ficou um pouquinho perceptível em alguns pontos. Mas vamos para a coisa que eu achei que foi a coisa mais legal desse mangá, é que o Jundito, assim como outras obras, ele já vinha fazendo uma coisa parecida. Aqui ficou bem explícito e dá para ver muito bem. É ele tentando trazer coisas, fazer conexões com coisas da nossa realidade. E parece até para mim que ele deu uma estudada, ou antes de fazer o mangá, ou ele já tinha estudado na vida sobre algumas coisas que ele apresenta aqui. Então vamos para um exemplo bem básico, que foi uma coisa que eu falei na sinopse, que são esses fios dourados, tá? Que aqui na história chamam de fios de cabelo que saem do vulcão. E aí você fica, nossa, que história doida. E essa história doida, na verdade, acontece de verdade. Os vulcões, é assim, quando eles estão ali em erupção, né? Ou ali pertinho já de a cagada acontecer, eles vão expelindo algumas matérias. Matérias essas que, uma em específico, quando entra em contato com ar frio, ou seja, o ar mais frio que o vulcão, que é qualquer outra coisa, ele vai criando esses fios de vidro que parecem fios de cabelo. E junto com isso também tem as simbologias que são bem fortes aqui. Então, um exemplo bem fácil para vocês entenderem
né, e saberem do que eu tô falando, é com que com certeza que acho que todo mundo já viu esse símbolo, que é um símbolo que aparece lá no logo dos Illuminati, teoria de conspiração, que é o olho da providência. E ele ficou conhecido como uma representação do olho de Deus observando a humanidade, que tem assim uma simbologia dentro da obra também, então isso é muito interessante. E um outro que eu vou falar aqui, que eu não sei quem já leu ou quem não leu, vai ver que em um momento tem uma personagem que fica numa posição, assim, uma aleatória. Você pensa que é uma posição normal, que o artista fez a escolha e tá naquela posição. Mas a posição das mãos tem uma representação também. Olha que doideira. Essa representação, com certeza, ou provavelmente vocês já viram, que é uma representação que comumente ficou conhecida por causa de uma arte que está em tudo que é lugar, se você procurar, que é a representação do ocultista Levi para Baphomet, tá? E aí, isso quer dizer o quê? Essa movimentação das mãos vem lá atrás de 1908, com o livro Calibalhon, que é o princípio da correspondência. Então, tudo que tá em cima é como que tá embaixo, e tudo que tá embaixo é como que tá em cima. E, cara, isso é muito legal, porque se você entender a simbologia do que tá em cima é como é que tá embaixo, o que tá embaixo é como é que tá em cima, você vai entender que naquele momento parece umas representações da obra do que ela tá falando nessa circunstância. Circunstância é essa que você só vai saber lendo esse mangá. Então, gente, eu achei muito legal, né, falando um pouco mais sobre as coisas que o Jundito quis colocar aqui. A arte dele tá muito boa, tem umas coisas um pouco confusas, mas no final das contas eu acho que sim, vale a pena você ter essa coleção, você ler essa obra, né, e conhecer um pouco mais do que o Jundito pode fazer, porque ele também não é só do lado das loucuras completas que ele faz com coisas inanimadas, vamos dizer assim, mas também com outras coisas que tem umas associações com a gente, com a nossa realidade, e talvez um pouco quase que cósmico, um negócio muito louco. Mas, pra você saber, é como eu disse, lendo mangá. Então é isso, gente, esse é o máximo que eu posso falar pra vocês, sem dizer nada. Sabe o que é nada? Eu disse nada da obra. Você nem sabe, tipo assim, o primeiro capítulo que acontece, você nem vai saber, porque eu disse o mínimo do mínimo apenas para instigar você a querer ler ou obter essa obra. E caso você não tenha obtido ainda, vou deixar meu link aqui embaixo, porque comprando pelo meu link você me ajuda demais. E claro, já que vai estar lá embaixo, deixe uma curtidinha também, e se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos, não esquecendo de se inscrever e também de ativar o sininho. Então é isso, gente. Muito obrigada e tchau, tchau!